Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindas ao podcast Priorize Já, um canal feito para você que busca uma transformação na sua maneira de se ver e uma verdadeira mudança de hábitos, porque afinal de contas não é só sobre estética. Autocuidado também é saúde mental. Meu nome é Jenny Aline, fico muito feliz de ter você aqui e antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like, me seguir aqui no YouTube, no Instagram e também tem lá no Spotify, vou deixar todos os links aqui na descrição. Não se esqueça de compartilhar essas informações para que juntas possamos ajudar ainda mais mulheres que buscam uma qualidade de vida, mas com mais equilíbrio. Aqui, você já sabe, a gente fala sobre mudança de hábitos, autocuidado, um pouco sobre nutrição, mas principalmente sobre a importância dos exercícios físicos para a saúde da mulher real, sem complicação, sem perfeccionismo, né? E no episódio de hoje, a gente vai mergulhar no universo do jejum intermitente e do exercício em jejum. Então, será que ele realmente potencializa a queima de gordura, como tantas pessoas falam? Para quem ele é indicado? E qual o papel dos carboidratos nisso tudo? Então, eu vou te contar o que a ciência diz sobre esse assunto, além de compartilhar dicas práticas para quem quer testar essa abordagem, mas sem comprometer a saúde e o desempenho. Então, vamos lá, Jane. O que é o jejum intermitente? O jejum intermitente ele não é uma dieta, mas sim um protocolo alimentar que alterna períodos de alimentação com períodos de jejum. E aí existem diversos protocolos, os mais conhecidos são, por exemplo, o 16 por 8. Então a pessoa fica num jejum de 16 horas e tem uma janela de alimentação de 8 horas. O de 5 por 2, onde você tem uma alimentação normal por 5 dias e aí 2 dias de restrição e assim vai. Esses métodos podem trazer benefícios, como a melhora da sensibilidade à insulina, maior uso da gordura como fonte de energia e a redução da inflamação. Mas o que a ciência diz sobre isso? Então, existem vários estudos. Então, um estudo na Inglaterra mostrou que o jejum intermitente pode melhorar a função celular, reduzir o estresse oxidativo e até contribuir para a longevidade. Um outro estudo também mostrou que o jejum intermitente ele pode ser eficiente para a perda de gordura corporal sem comprometer a massa muscular, desde que haja ingestão adequada das proteínas e exercícios de resistência. Mas será que o exercício em jejum vale a pena? Então, qual a teoria por trás, né, do treino em jejum? Então, a ideia central do treino em jejum é que, ao se treinar sem comer, o corpo precisaria utilizar mais gordura como fonte de energia, otimizando essa queima de gordura. Isso poderia acontecer porque os estoques de glicogênio, que é uma energia rápida que a gente preserva dentro dos músculos, proveniente dos carboidratos, eles estão mais baixos. E aí, isso forçaria o nosso corpo a buscar outras fontes de energia para treinar, por exemplo. Então, quais seriam os benefícios potenciais do treino em jejum? O aumento da sensibilidade à insulina, como eu falei, que é ótimo para quem tem, por exemplo, resistência à insulina ou uma síndrome metabólica. Ele também pode gerar uma maior mobilização de gordura para essa energia em atividades aeróbicas leves e moderadas. Então, ele pode ser interessante para quem deseja um metabolismo mais flexível. Mas e os contras? Então, assim, o desempenho ele pode ser prejudicado em treinos de alta intensidade, por exemplo, como uma musculação mais pesada, um HIIT, né? Porque esses treinos dependem muito do glicogênio. E aí pode haver maior risco da perda de massa muscular se a ingestão proteica não for adequada. Também pode levar a fadiga, tontura, isso para algumas pessoas, tá? Sempre pensando que cada um é cada corpo reage de uma forma. Principalmente no começo, né, na adaptação. E aí o que a ciência também diz? Então, o exercício em jejum ele pode aumentar essa oxidação de gordura, mas não necessariamente leva a uma maior perda de peso quando comparado ao exercício quando se está alimentado. Então, também mostrou que exercícios em jejum podem levar a uma menor performance nos treinos mais intensos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que muitas vezes o treino ele tem que ser um pouco mais intenso
para gerar um gasto calórico mais elevado. Então, se eu tenho um treino mais intenso, para gerar esse gasto calórico mais elevado, eu tenho que ter uma fonte de energia, uma reserva que eu posso usar no momento desse treino. Porque senão eu vou acabar fazendo o exercício de maneira muito mais leve. E aí a balança continua naquela, não desce, não sobe. Fica faltando aquele equilíbrio, né? O organismo ele precisa de energia para gastar energia. Então, tudo tem que ser levado em consideração também. E aí os carboidratos, eles entram aí como vilões ou aliados, né? Então, qual é o papel desse carboidrato na performance, por exemplo? Os carboidratos, eles são a principal fonte de energia para os treinos de alta intensidade. Durante o jejum prolongado, os estoques de glicogênio, como eu disse, diminuem e o corpo pode ter dificuldades para manter o mesmo nível de intensidade dos treinos. Então, o jejum e os exercícios não combinam? Depende. Então, aqui vão algumas diretrizes para diferentes objetivos, tá? Então, se o objetivo é perder gordura, treinos aeróbicos mais leves, moderados, em jejum, eles podem ser benéficos, né? Então, um cardio, uma caminhada, uma bike, mas sempre numa intensidade até moderada. Se o seu objetivo for ganhar força e massa muscular, daí é melhor comer antes, para garantir um bom desempenho, para que o seu treino realmente renda. Agora, se o seu objetivo é melhorar a saúde metabólica, daí ele pode ser realmente útil, mas deve ser muito bem planejado, porque as pessoas acreditam que fazer jejum é ficar sem comer. Não. Cada protocolo, né, cada um desses, como eu disse, do 16/8, do 5x2, precisa ser muito bem estruturado. Você não pode ficar essas horas todas sem comer nada e, de repente, ir lá e comer um McDonald's, né? Então, tudo isso tem que ser com planejamento. Qual vai ser o primeiro alimento que eu vou ingerir após esse período todo em jejum? Então, se eu vou treinar, o que eu preciso realmente ter como fonte de energia estocada para que no dia seguinte eu consiga não só treinar, mas manter a minha rotina no meu dia a dia normalmente? E aí, o ideal é, se você tem interesse em fazer esse teste, experimentar o jejum intermitente, seria procurar realmente um nutricionista, uma pessoa especializada nesses protocolos, para que ela possa montar um plano ideal de acordo com as suas necessidades, levando em conta o seu nível de condicionamento, o que você faz no seu dia a dia, com o que você trabalha, enfim, para que isso tudo seja realmente bem estruturado, para que realmente funcione. Então, uma dica prática: começa devagar, ouvindo seu corpo, e lembre-se que a qualidade da sua alimentação ao longo do dia importa muito mais do que o jejum isoladamente. Então aí a gente vai entrar agora nos mitos e verdades, né, sobre o jejum e o exercício. Eu adoro mitos e verdades. Então, vamos ao primeiro mito. Treinar em jejum queima mais gordura e emagrece mais rápido. Verdade. A queima de gordura pode ser maior, mas a perda de peso depende do balanço calórico ao longo do dia. Então é verdade em partes, né, gente? Então vamos pensar, não adianta nada você ficar, por exemplo, 16 horas sem comer e dentro dessa janela de 8 horas você só comer bolacha recheada, só comer alimentos industrializados, né? Comer fast foods. Não. A hora que você vai se alimentar, essa janela de alimentação tem que ser uma alimentação muito rica, com nutrientes de verdade. Proteínas na quantidade certa, fibras, legumes, verduras, frutas, para que realmente o seu objetivo seja alcançado de forma eficiente. Outro mito bastante comum é que o jejum desacelera o metabolismo. Será? Verdade. Muitos estudos mostram que o metabolismo ele pode aumentar levemente em jejuns mais curtos. O problema ocorre nos jejuns prolongados. E aí, a falta de ingestão calórica suficiente vai fazer com que você comece a utilizar suas reservas de massa magra, músculos. E não é isso que a gente quer, né? Todo mundo pode fazer jejum intermitente. O jejum ele só não é indicado realmente para gestantes, para mulheres com histórico de transtornos alimentares, por exemplo, e pessoas com hipoglicemia. Mas desde que muito bem orientados e planejados, todo mundo pode experimentar.
E tem em consideração isso. Eu nunca fiz jejum e vou treinar e você pode passar mal. Tem gente que não passa. Eu não passo mal. Mas eu faço isso há muitos anos. Primeiro que eu comecei a fazer da maneira errada, porque eu dava muitas aulas muito cedo. Isso lá quando eu comecei a dar aula, há 20 anos atrás, todo dia. E aí, o que acontecia? Eu não tinha tempo, era tanta correria, era tanta aula. Eu saí de casa e eu já dava logo de cara uma aula de spinning. E eu não gostava de pedalar junto, falar já ao mesmo tempo, com aquela sensação do estômago pesado. E aí isso foi tornando-se um hábito na minha vida. Depois, muito tempo depois, né, já com muita experiência, muita bagagem, muitas idas e vindas a nutricionista, endócrino, enfim, eu encontrei um equilíbrio aonde eu consigo fazer o meu cardio em jejum e logo após eu me alimentar para depois sim fazer a minha musculação. Porque eu precisava de mais energia, porque eu não só pedalava, mas eu fazia musculação, fazia caminhadas, participei de provas de natação. Então, eu fui aprendendo ao longo da vida como o meu corpo respondia. Então, você tem que ter esse tempo de adaptação. Não vai chegar lá fazendo coisas malucas. Porque daí, no final das contas, você vai perder o que você quer manter ou ganhar, que são os músculos, e a gordura ela vai ficar ali, porque o seu metabolismo pode desacelerar. Então, vamos com calma. Um dia de cada vez. Experimente, mas vá devagar. E aí, quais dicas práticas eu posso dar para quem quer experimentar? Então, você pode tentar começar, por exemplo, com um jejum leve. Ao invés de 16 horas, de 12 horas. Então, antes de ir para esses protocolos mais longos, então, vamos supor, você toma o seu café da manhã às 8 da manhã. Para você tomar o seu café da manhã às 8 da manhã, você vai calcular 12 horas antes. Então, 12 horas antes vai ser o último horário que você vai ingerir a última refeição na noite anterior. E essa refeição ela tem que ser rica, né? Não pesada. Quando eu digo rica, ela tem que ser nutricional, né? Ela tem que te dar energia, porque isso você vai estocar como forma de glicogênio e essa reservinha ela vai ficar aí para o dia seguinte. Então, começar com 12 horas é uma boa estratégia. Outra coisa importante, manter-se hidratado, né? Então, café sem açúcar, você pode tomar um chá sem açúcar também, tomar bastante água, porque eles vão ser seus aliados, principalmente no começo, para dar aquela sensação de maior saciedade. E aí sim, escolher o tipo certo de treino. Aí quem vai fazer isso? O profissional de educação física, o seu personal, né? A pessoa que cuida dos seus treinos. Você vai ter uma conversa com essa pessoa, vai explicar quais são os seus objetivos, que você já tem um acompanhamento nutricional, para que esse profissional possa moldar o seu treino de acordo com esses objetivos também. E aí, por exemplo, prestar atenção nos sinais que o seu corpo te dá também é importante. Então, começou, sentiu bem no primeiro dia, no segundo dia já sentiu um pouquinho mais de tontura, um cansaço excessivo, até mesmo a irritação, né? Isso tudo são sinais de que algo não está indo bem. Então a gente precisa aprender a se ouvir. E, obviamente, focar na qualidade da sua alimentação ao longo de todo o dia, né? Então, qual a reflexão final disso aí? No final das contas, não existe um caminho certo. O mais importante é conhecer o seu corpo, respeitar os sinais que ele te dá e encontrar um estilo de vida que seja coerente com o seu dia a dia, com a sua rotina, com os seus hábitos. Tem que fazer sentido para você conseguir manter isso a longo prazo. Se alimentar bem e se exercitar não deve ser um sacrifício, mas sim um investimento na sua saúde, no seu bem-estar. Então, pequenas mudanças consistentes trazem os melhores resultados. E é isso. Se você tiver alguma dúvida, quiser me mandar um direct, quiser me mandar uma mensagem no comentário, esse episódio, ele é para você e para você também compartilhar com aquela amiga que pode se beneficiar dessas informações. Se você sente que não consegue fazer isso sozinha, eu estou aqui para te ajudar. Então, eu faço também um acompanhamento através da minha consultoria online, que mesmo à distância, eu pego na sua mão e eu vou te ajudar a traçar o melhor objetivo, o melhor plano para os seus objetivos, né? E a mudança de hábitos, ela é construída. A gente precisa
deixar de lado um pouco o imediatismo. Então, se o jejum não serve para você, tá tudo bem. Existem outras maneiras que também são eficientes para você que busca, seja emagrecimento, seja um ganho de massa muscular, seja pensando na sua saúde, na sua qualidade de vida e longevidade. E eu estou aqui realmente para te ajudar nessa jornada. Porque lembre-se, onde há vontade, há um caminho, mas primeiro você precisa querer, de verdade. Eu desejo a vocês um maravilhoso começo de semana, se cuidem e até o próximo episódio. Um grande beijo. Tchau.